Olá, queridos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a conclusão de Atos dos Apóstolos. Por que Atos dos Apóstolos não tem uma conclusão? Porque o livro termina de uma forma tão abrupta. Há algumas possíveis razões que nós podemos observar estudando os historiadores, os pais da igreja e aqueles que buscam um entendimento ou um esclarecimento sobre o tema. Nós podemos então conseguir algumas possíveis razões. O que pode ter acontecido? Primeira pergunta: Lucas foi preso junto com Paulo e aí impedido de escrever porque Lucas não era um cidadão romano. Ele era um gentio, mas ele não era um cidadão romano. Ele não tinha os mesmos direitos que o apóstolo Paulo tinha por ter cidadania romana. Lucas morreu? Uma outra possibilidade. Se Lucas morreu, ele não poderia dar continuidade. E uma terceira e não descartável possibilidade é que Lucas tenha planejado escrever um terceiro livro, porque ele escreve Evangelho de Lucas, depois escreve Atos dos Apóstolos. Então, ele teria planejado ou guardado material ou procurou observar mais e pesquisar mais para escrever um terceiro livro? Não sabemos. O que nós sabemos é que nesse final de Atos, capítulo 28, versículo 30 e 31, diz: Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós podemos saber é que, nesse período de 2 anos, é nesse período que Paulo escreve as cartas da prisão, porque Paulo ainda está preso, um soldado romano está junto a ele, através de uma corrente que os ligava, e ele vigiava Paulo. Então, nesse período de 2 anos, ele escreve Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon. Isso entre os anos 60 e 62 é o que nós sabemos pelas datas dessas cartas do apóstolo Paulo. Após a saída da prisão, Paulo sai dessa prisão domiciliar, não é a última prisão ainda, então nesse período ele escreve essas cartas. Quando ele sai da prisão domiciliar, ou ele foi absolvido ou o processo prescreveu. Havia uma lei romana, nós vamos falar sobre isso, que dá essa ideia que talvez Paulo tenha sido absolvido ou prescreveu a condenação que havia sobre ele. Nesse período que ele sai da cadeia, dessa cadeia romana, ele escreve 1 Timóteo e Tito, isso ali pelos anos 64. Não muito depois disso, Paulo volta à prisão, ali no ano 64 para 65, e ele é preso novamente, e aí nesse momento Nero está no poder, e Nero cria toda aquela cilada, incendeia Roma, e ele culpa Paulo de ter sido o grande provocador do incêndio em Roma. Paulo é preso, então, agora sim, é a prisão da masmorra, e de lá ele escreve 2 Timóteo, que é a última carta que Paulo escreve das suas 12 cartas escritas. Isso entre os anos 65 e 66 são informações que nós podemos obter sobre isso. Outra possibilidade é que Dr. Lucas tenha perdido a conclusão do livro de Atos dos Apóstolos. Não é descartada essa possibilidade. Ele pode ter escrito e essa parte se extraviou, foi perdida, e aí não temos a conclusão. Uma coisa nós sabemos, isso é fato: Dr. Lucas era um cara muito organizado. Ele tinha detalhes de organização, de uma pessoa estruturada, muito capaz. Quando você olha o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas é muito bem estruturado, num grego muito bom, que o Dr. Lucas conhecia muito bem o grego. E Atos dos Apóstolos é um livro que tem uma cronologia de fatos muito interessante e detalhes históricos que a própria arqueologia confirma. Sem uma conclusão desse livro,
Não cabe a gente olhar para o perfil do Dr. Lucas e achar que ele propositalmente não quis fazer uma conclusão. Não é do perfil dele. Algo aconteceu. Ele não deixaria de concluir o que havia testemunhado. Então, ou ele morreu, ou se extraviou, ou ele foi preso e assim impedido de continuar a escrita e assim traçar uma conclusão, um epílogo para o livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero pedir que você deixe seu like, isso ajuda o nosso canal. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Torne-se membro do canal, isso ajuda a apoiar o Ministério Palavra de Esperança. Por apenas R$ 4,99 você pode se tornar membro ou contribuir com outros planos um pouco melhores. Mas eu peço que você compartilhe esse vídeo e que você faça um comentário sobre o que você aprendeu nos nossos pequenos devocionais sobre Atos dos Apóstolos. Um outro fato que não ficou claro é se Paulo foi condenado ou absolvido. Dr. Lucas não deixa claro para nós, mas ele deixa meio que no ar uma possibilidade de absolvição, porque ele pregava sem impedimento algum. Versículo 31, o último versículo de Atos dos Apóstolos, diz que ele pregava sem impedimento. Havia uma lei romana que os acusadores tinham um prazo de 18 meses para apresentar-se à corte e assim mostrar o motivo das acusações. Caso esse período de 18 meses tivesse sido ultrapassado, o caso seria levado à revelia e aí o caso prescreveria. Prescrevendo equivale-se à absolvição. Então, parece que Paulo foi absolvido devido a essa falta de provas ou de acusadores que dentro desse período de 18 meses, um ano e meio, não apresentando nenhuma queixa ou argumentação que fosse devida, o caso correria à revelia. O último versículo nos dá essa ideia de que parece que houve essa absolvição, porque Paulo pregava e ensinava com toda a liberdade. O termo escrito lá é com toda a liberdade, sem impedimento algum. Ora, se não havia impedimento, dá-nos a ideia que Paulo está livre por esse período. Logo, em 64, ele é preso de novo e condenado agora por Nero, e que foi poupado da crucificação por ser um cidadão romano. E se Paulo não fosse cidadão romano, certamente ele morreria crucificado. Mas existia uma lei que um cidadão romano jamais poderia ser morto ou condenado à crucificação. O que não acontece com Pedro, né? Nós sabemos, pelas histórias dos mártires, que Pedro foi crucificado e quando o crucificaram, ele pediu que o crucificassem de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer da mesma forma que o seu mestre Jesus havia morrido. Conta a história dos mártires. Uma certeza nós podemos ter. Isso tem que ficar muito claro para nós. Atos dos Apóstolos foi escrito e é comprovadamente um livro histórico riquíssimo em detalhes. E nós podemos ver o avanço do Evangelho. As cadeias não pararam o Evangelho, a perseguição não parou o Evangelho, Roma não parou, o Império Romano não conseguiu parar o Evangelho. E muitos discípulos foram gerados e a tarefa inacabada de missões está agora em nossas mãos. Portanto, nós temos como igreja hoje a responsabilidade de darmos continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos. A minha vida e a sua vida pode ser mais um exemplo de heróis não contabilizados que formam a Igreja do Senhor, o grande exército de Deus, para então continuarmos na tarefa da evangelização do mundo. Jesus deixou a ordem e essa ordem é uma tarefa para toda a igreja. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Esse é o nosso dever, essa é a tarefa inacabada e nós não podemos transferi-la para ninguém. Deus abençoe você. Eu sou o pastor Wanderley Andrade
Este é o canal Palavras de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Deixe seu comentário, deixe seu like e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que ele possa chegar ao máximo de pessoas. Deus abençoe você, um forte abraço, te vejo no próximo vídeo, Manhã de Esperança. Até lá, Deus te abençoe.